Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. A consulta ao doutor está no ar e vamos juntos, então, embarcar em mais conhecimento, saber mais a respeito de algum tema que diz respeito à nossa saúde e à saúde de quem a gente ama. E olha só, nesse último dia de setembro, estaremos divididos por blocos para falar sobre a importância de duas campanhas que fazem parte aí deste mês. No primeiro bloco, a gente vai falar sobre o Setembro Dourado, que chama a atenção para a conscientização com relação aos tipos de câncer infanto-juvenis, que atingem aí a população entre 0 e 17 anos. E no segundo bloco, a gente vai embarcar no Setembro Verde, que fala sobre a importância da prevenção e também do diagnóstico precoce dos casos relacionados ao câncer coloretal, que estão diretamente ligados a hábitos, a estilos de vida. Se você lembrou de alguém a quem essas nossas consultas são importantes, são necessárias, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. O caminho você já sabe. É só compartilhar o nosso link de transmissão com essa pessoa agora que passou pela sua cabeça, que pode estar interessado em saber mais a respeito destes assuntos. Te convido a fazer parte destas consultas. Traz pra gente a sua dúvida ou seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886 e temos as nossas clássicas enquetes acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Diretor, coloca pra gente a nossa primeira enquete na tela. Então vamos lá. Qual é para você o principal papel do Setembro Dourado? Incentivar o diagnóstico precoce e o acesso a tratamento, combater a desinformação entre o câncer infanto-juvenil, dar visibilidade à luta das famílias e também dos profissionais ou mobilizar a sociedade para apoiar causas da saúde infantil. Clica lá na alternativa que para você é considerada aí a mais importante, que chama aí a atenção, que justifica a existência do nosso Setembro Dourado. Antes de mais nada, eu te lembro que hoje, gente, é terça-feira, é o dia que a gente deixa reservadinho na nossa agenda para aprender um pouco mais a respeito de assuntos que fazem parte aí do nosso dia a dia, que muitas vezes acontecem ou com a gente ou com as pessoas com quem a gente conhece, com quem a gente troca aí ao longo do dia a dia, e que a gente sempre precisa de um olhar de quem entende um pouco mais a respeito das nossas leis, da nossa justiça. É o dia, então, que a gente recebe o Dr. Leonardo Girundi no quadro O Seu Direito. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, 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 que alegria estar aqui com você mais uma vez para tratar do seu direito. O meu, o seu direito são muito importantes. E aqui esse quadro é sensacional. Eu sempre falo isso, porque aqui nós tratamos do seu direito. Você manda a sua dúvida, a sua pergunta, já anota aí, já está com a caneta? Já anota aí no seu telefone celular, anota o nosso contato. Ligue para nós no nosso WhatsApp, anote aí de uma vez, 11 3337 5886. Esse é o WhatsApp aqui da HIT. Então você pode mandar sua dúvida e sua pergunta por esse WhatsApp e também para o nosso e-mail. É seudireito@hittv.com.br. Aproveite também e nos siga lá no nosso WhatsApp, no nosso Instagram, no @Leonardo Girundi. Mande sua dúvida, que aqui no programa, no quadro Seu Direito, nós respondemos. Faça aqui, como a Maria Antônia, lá da Penha, da Penha de São Paulo, que nos mandou uma pergunta. Olha que pergunta interessante, tenho certeza que ela vai nos ajudar também. Olá, doutor, eu cuido da minha mãe de 80 anos com Alzheimer. Tem como eu passar a pensão dela para o meu nome? Não trabalho e cuido dela 24 horas. Obrigada, Maria Antônia, na Penha de São Paulo. Muito interessante essa pergunta, por alguns aspectos. Primeiro que aqui nós estamos falando da pensão previdenciária. É comum termos dúvida quando falamos de pensão, porque ela pode ser pensão previdenciária ou pensão alimentícia. Então, são dois aspectos diferentes. Um é quando a pessoa se divorcia e recebe ali do ex-marido ou a ex-esposa paga a pensão alimentícia. A outra é essa aqui, que é a pensão previdenciária. A pensão previdenciária é aquela onde uma pessoa contribuiu durante a sua vida para o INSS e depois, quando faleceu, ele já era aposentado ou ainda não, ele faleceu, deixa ali para o seu companheiro, ou a sua esposa, ou o seu esposo, a pensão previdenciária. É este caso aqui. Se a pessoa tem 80 anos e tem Alzheimer, por exemplo, ela precisa sempre de alguém para ajudá-la. Então, existe um aspecto importante disso. A resposta para essa pergunta da nossa telespectadora é não. Não é possível passar a pensão da sua mãe para você, a não ser com o falecimento dela.
Quando a mãe falece e você tem menos de 21 anos, você poderia receber, ok? Mas se você tem mais de 21 anos, você não receberia essa pensão. Primeiro aspecto é esse. O segundo aspecto é, se ela tem uma doença, uma enfermidade ali ou algo que limita o seu dia a dia, ela não consegue fazer as coisas básicas do dia a dia, você pode pedir um aumento de 25% da pensão. Isso é permitido, tem uma lei já que fala sobre isso, já tem um bom tempo, porque essa pessoa precisa de alguém em tempo integral ajudando. Então pode ter um aumento no valor desta pensão que vai beneficiar com certeza a sua família e a sua casa, ok? Fique ligado, aqui nós tratamos do seu direito. Até breve, um abraço, tchau, tchau. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Pois é, e agora, pessoal, para a gente embarcar então no Setembro Dourado, vamos conhecer mais a respeito da nossa convidada deste primeiro bloco. Doutora Letícia Santos Soares, médica oncohematologista infantil. Há 7 anos, na profissão, ela encontrou na oncologia sua verdadeira vocação. Costuma dizer que foram as próprias crianças que a escolheram e, por meio do olhar delas, aprendeu a amar o que faz. Seu diferencial está na atuação como transplantadora de medula óssea e na parceria diária construída com os pais dos pacientes, fortalecendo vínculos e oferecendo apoio integral. No dia a dia, enfrenta casos desafiadores que exigem sensibilidade, resiliência e dedicação constantes. Doutora Letícia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Queria começar, doutora, te perguntando, muitas pessoas acreditam que o câncer está mais relacionado aos adultos, né? É considerado uma doença de adultos. O que a gente precisa entender sobre o perfil e também a gravidade do câncer nas nossas crianças e também nos nossos adolescentes? Bom, é completamente diferente falar de câncer em adulto e falar de câncer em criança. Tá. De fato, é uma doença mais comum nos adultos, mas não deixa de acometer a população infanto-juvenil também. E de uma maneira muito mais aguda, né? Quando acontece nas crianças, aparece de uma maneira muito mais aguda e muito mais agressiva e também muito mais respondedora ao tratamento. Então, às vezes as pessoas têm essa visão do câncer no adulto, trazendo para a criança uma visão um pouco desanimadora, um pouco de estigma da doença, mas as crianças têm uma chance de cura geralmente muito grande. Maior do que nos adultos? Sim, os tipos de cânceres são diferentes, as crianças geralmente têm cânceres que os adultos não têm. Podem acontecer na fase adulta, mas não é frequente. Os mais comuns são os oncohematológicos, de fato, principalmente leucemias e linfomas. E a gente tem dos tumores sólidos, o mais comum, sistema nervoso central, e depois outros tumores como neuroblastoma, retinoblastoma, rabdomiossarcoma, que são tumores que geralmente a população adulta não tem. Então, são tumores de origem diferente, origem embrionária. Então, as crianças geralmente têm tumores de células mais jovens, portanto, com uma multiplicação mais intensa e mais respondedora ao tratamento. Então, a chance de uma criança ficar bem com o tratamento do câncer, principalmente se a gente começa mais cedo, faz o diagnóstico precoce, intervém mais cedo, a criança ficar curada, sem sequelas, a chance é geralmente muito boa. E você trouxe, né, desde o início, essa questão sobre serem tipos de câncer extremamente diferentes. Quando a gente pensa nos cânceres relacionados aos adultos, eles estão necessariamente mais ligados a estilos de vida. Exatamente. Né, a hábitos de vida. Sim, mas exatamente. quando a gente olha, então, para esses cânceres que acometem as nossas crianças, eles estão mais relacionados a alterações genéticas ou espontâneas do DNA? Biomoleculares, genéticas, relacionadas às vezes à própria criança, não necessariamente hereditárias, existem algumas síndromes hereditárias de predisposição ao câncer que pode acontecer, mas às vezes uma fatalidade, uma alteração genética da criança com uma alteração biomolecular. Várias doenças têm essas alterações diferentes que vão produzir o start, o primeiro hint ali para a criança produzir as células tumorais. Diferente dos adultos, que geralmente têm mais carcinomas. Então, os adultos tiveram tempo, né, para se exporem a hábitos de vida diversos que levam a gente a ter um número maior de câncer ambientais, exposição ao sol, por exemplo, a exposição a cigarro, a alguns tipos de vírus que podem produzir, né, células cancerígenas, obesidade, etc. Fatores de riscos diversos que ao longo da vida causam mutações celulares que vão levar ao câncer.
as crianças não tiveram esse tempo, essa fase de parte da carcinogênese não acontece nas crianças, geralmente alterações genéticas biomoleculares também. É por isso que para as crianças é muito difícil a gente falar, por exemplo, de prevenção, como a gente fala para os adultos. Então, nos adultos, por exemplo, o câncer de mama, a gente pode fazer prevenção com mamografia seriada, câncer de próstata também, ir ao médico precocemente, etc. Fazer algumas prevenções para diagnosticar mais cedo. E nas crianças a gente não tem isso porque a gente só tem o diagnóstico precoce mesmo. Então a gente só precisa estar atento aos sinais e sintomas para poder observar, sermos criteriosos, acreditar nos pais. Quando eles percebem que alguma coisa está diferente, é porque está mesmo. Ninguém conhece a criança melhor do que os pais. Exato. Então isso é mais, a ação para diagnosticar mais cedo é o que mais tem impacto para as crianças. Existe algum tipo de exame que pode ser feito durante a gestação pela mamãe para tentar rastrear, descobrir, prevenir? Infelizmente, não. Tá. A gente não tem essas alterações já na gestação, assim, como diagnóstico. Algumas populações a gente vai fazer um acompanhamento mais precoce. Por exemplo, se a mãe ou o pai tiveram algum câncer infantil e foram tratados de câncer quando eles eram crianças, algumas dessas crianças vão necessitar passar com um oncologista algumas vezes, para a gente diagnosticar precoce. Por exemplo, o câncer de olhinho, retinoblastoma. Se a gente sabe que o pai ou a mãe da criança tiveram retinoblastoma quando eram crianças, essa é uma criança que frequentemente vai ter que ir no oftalmologista, no oncologista, para ficar de olho. Mas as alterações não necessariamente vão poder ser diagnosticadas durante a gestação. É realmente diagnóstico precoce quando os sinais aparecem, os sintomas aparecem. Olha só, gente, o câncer infanto-juvenil, ele está entre a principal causa de morte por doenças em crianças e adolescentes. E eu queria entender isso. É pela demora no diagnóstico? É pela dificuldade de acesso a tratamentos? O que pode justificar esses números? Uma soma de tudo isso, né? É a principal causa de morte entre criança e adolescente ao redor do mundo, né? Por doença adquirida. E uma soma de todos esses fatores. O fato do diagnóstico precoce não acontecer, ser mais difícil, os sintomas do câncer infantil, eles tangenciam muito outras doenças que são mais comuns na infância. Então, às vezes, o pediatra que está acompanhando a criança não pensou ainda no câncer, porque os sinais e sintomas são mais comuns de outras doenças. Então, por exemplo, a leucemia, os sinais e sintomas são febre. E quais doenças em criança causam febre? Diversas. Muitas, principalmente as doenças infecciosas, que são mais comuns do que o próprio câncer, né? Anemia, fadiga, palidez. Então, na verdade, o diagnóstico precoce precisa ser difundido para dizer câncer é raro, mas acontece, então quando eu estou com uma soma de sinais e sintomas que não estão melhorando, já investiguei outras coisas, a gente precisa pensar em câncer infantil. Não tem como deixar isso passar. Então, o fato do diagnóstico ser feito mais tardio aumenta a mortalidade. A gente costuma dizer, no comecinho da doença, é muito mais difícil diagnosticar, mas é muito mais fácil tratar. Se eu diagnostico rápido, cura, de fato, o tratamento é muito melhor e muito mais efetivo. Com o passar do tempo, o diagnóstico vai ficar mais fácil, porque ele vai gritar na nossa cara, mas o tratamento vai ser mais difícil. Eu vou estar diante de uma doença muito mais agressiva, por vezes metastática, e perdi esse tempo de oferecer a melhor chance de cura para a criança. Fora isso, com certeza não tem como dizer que a gente tem acessos diferentes à saúde, né? Então, uma das lutas, com certeza, do Setembro Dourado é essa equidade de chegar em métodos de diagnóstico e de tratamento cada vez mais modernos e efetivos, que infelizmente não são iguais para todas as crianças ao redor do mundo, nem ao redor do país. Então, isso também impacta na mortalidade. Ter condições de ir para um centro de referência com um oncopediatra disponível, que tem experiência em cuidar de criança com esse tipo de doença, faz toda a diferença e impacta na sobrevida. Então, a criança poder ser tratada de perto por quem sabe fazer, com certeza faz toda a diferença. Vai mudar completamente o desfecho, o rumo daquela doença, daquele tratamento também. Sim. Por entender, então, a importância do diagnóstico precoce, eu queria aproveitar esse espaço para a gente trazer aqui quais são os sinais e sintomas mais evidentes. Você começou a trazer um pouquinho aí essa questão da febre, da anemia, mas eu queria aprofundar um pouco mais, então trazer para quem está nos assistindo quais são os tipos novamente e aí dissertar um pouco sobre quais são os sinais e sintomas de cada um deles para que quem esteja agora nos assistindo consiga trazer aí esse sinal de alerta, se for o caso. Certo. Bom, a gente tem
os que mais acometem a população infanto-juvenil são as leucemias e linfomas, são os cânceres oncohematológicos, que apresentam esses sinais que tangenciam outras doenças, mas que precisam ser somados, né, e avaliados de perto pelo especialista para ser considerado uma possibilidade de câncer. Então, a criança pode ter febre, essa febre geralmente é uma febre diária, uma febre alta que deixa a criança mais prostrada, não responde a nenhum tipo de outro tratamento. Então, se o pediatra está pensando em infecção, mas já tem 2 semanas que eu estou tratando e a criança não melhora, então uma febre persistente, que eu não encontro a origem da febre, a causa da febre, e que não melhora com outros tratamentos, a gente precisa pensar em câncer. Fora isso, palidez, fadiga, a criança pode ter aumento do volume abdominal, ficar com a barriguinha mais inchada, porque o fígado e o baço crescem um pouquinho, pode ter sangramento espontâneo, petequiazinhas roxas, hematomas no corpinho, sangramento gengival, epistaxe, sangrar o narizinho. Uma criança muito irritadiça, então uma criança que fica chorosa, nervosa. Para os linfomas, a gente tem que lembrar das linfonodomegalias, então os linfonodos cervicais ou outros linfonodos de alarme tipo supraclavicular, axilar, aumentados de tamanho, persistentes, que a gente já fez um tratamento que não estão saindo daquele tamanho ou progredindo, aumentando de tamanho, a gente tem que pensar em linfomas também. Tumores de sistema nervoso central, dentre os tumores sólidos, são os mais frequentes nas crianças e o principal sintoma é principalmente vômito e cefaleia. Então, se uma criança reclama de dor de cabeça acompanhada de vômito, e às vezes ela relata, depois que eu vomito parece que a cabeça melhora um pouco. Então, alivia um pouquinho a pressão dentro do crânio e aí melhora um pouquinho a cefaleia. Essa é uma cefaleia que precisa ser investigada com imagem da cabeça. De preferência, ressonância, mas uma tomografia na urgência não está errado fazer. As crianças geralmente têm uma cefaleia que incomoda, acorda à noite com a dor de cabeça, tem um vômito em jato, fica mais prostrada e pode evoluir para um momento que a gente não quer, não chega nisso, mas alterações de marcha. Então, a criança que está andando um pouquinho, cambaleando, como se ela estivesse sem equilíbrio, pode ter alteração de perda de força ou no membro superior ou no membro inferior e até convulsões também podem acontecer, desvio de rima, alterações dos pares cranianos de maneira geral. A gente não quer que chegue nisso, porque quando chega nisso é porque já está realmente crescendo e aí a gente... Já está no estágio mais avançado. A intervenção vai ser mais difícil. Então, sempre que uma criança queixa de muita dor de cabeça, que acorda ela à noite acompanhada de vômito, precisa piscar o alerta para tumor do sistema nervoso central. Outros tumores também, por exemplo, o retinoblastoma, que ficou bem famoso aí nos últimos tempos pela campanha do olhinho, né? Então, o estrabismo é um dos sinais que pode acometer, a criança estrábica precisa ser avaliada pelo oftalmologista. Às vezes os pais percebem a famosa manchinha branca no olho, né? Então, às vezes vai tirar uma foto da criança. Tirar a foto, né? Exatamente, vai tirar uma foto da criança e o flash não vai refletir, porque vai bater no tumor e vai voltar uma luzinha branca, você vai perceber a criança com um branquinho no olho. Essa criança precisa ser encaminhada com urgência para avaliação de um oncopediatra e um oftalmologista. A criança também pode ter umas alterações visuais, queixar de estar enxergando menos ou até proptose do olho, o olho pode ficar um pouquinho mais para fora. E isso também é um sinal mais avançado da doença, que eu não quero chegar aí, eu quero diagnosticar mais cedo antes da criança ter isso, porque aí a doença está um pouquinho mais controlada, mais fácil de curar. Outros tumores abdominais, aumento do volume abdominal, às vezes dor na barriga, dificuldade para fazer cocô, xixi, sangramento na urina, sinais de puberdade precoce também pode indicar câncer nas crianças. Então, a criança não está na idade ainda e já está aparecendo pelos pubianos, pelos axilares. Isso também é um indicativo? Pode ser um indicativo, sim. Acne, uma pele mais acneica, então são tumores que podem endocrinológicos, tanto da barriga como às vezes sistema nervoso central, que podem causar isso. Diabetes central, que a gente chama um diabetes insípidos, né? Então a criança com mais sede, fazendo muito xixi, engordando sem a gente ter um controle sobre isso, não é porque ela está comendo mais, mas está ganhando peso, está com apetite mais voraz, essa criança também a gente precisa pensar em possibilidades de cânceres para essa criança também. Então, diversos sinais e sintomas que precisam estar em alerta para os pais e para os médicos também, os pediatras que são à frente, né? O oncopediatra, ele vai atuar no tratamento, mas ele é mais o bastidor. Quem está à frente, quem vai ver essa criança, quem vai pensar no diagnóstico é o pediatra geral da criança ou às vezes o pediatra do pronto-socorro. E que
Felizmente, precisa ficar bastante atento, porque isso daí pode interferir, como a gente tem falado ao longo do nosso bate-papo, nas chances de cura. E é importante que eles estejam sempre considerando, né, e atentos a esses sinais nas nossas crianças. Por onde que caminha, doutora, os tratamentos? E qual que é a importância de uma equipe multidisciplinar e de quem, né? Quem são essas figuras que vão fazer total diferença no tratamento das crianças? Então, quando uma criança adoece, não adoece só a criança, né? A criança adoece e a família também adoece junto. Então, é claro que além do suporte médico, do oncopediatra, a equipe multi vai ter que estar envolvida nisso, para conversar com a criança, para ajudar as famílias a ultrapassarem isso. Então, a gente tem que contar com o trabalho do psicólogo, do assistente social. Por vezes, as crianças vão precisar de tratamentos cirúrgicos, então elas vão precisar de fisioterapia, fonoaudiologia, que são previne e tratam possíveis sequelas que as crianças podem ter. O ideal é que a criança esteja num centro em que ela tenha acesso não só ao oncopediatra. O oncopediatra não consegue trabalhar sozinho. Então, a gente precisa, desde o oncopediatra, a uma equipe excelente de patologia, que vai me falar o nome e sobrenome do que a criança tem, equipe de hematologia, equipe de UTI. Por várias vezes as crianças precisam de cuidado intensivo e o ideal é que seja uma equipe que esteja habituado a crianças com esse tipo de doença. Você atua diretamente em UTIs também, não é? Eu trabalho lá no nosso Camargo, onde a gente tem a UTI que é do ladinho ali da enfermaria, a gente trabalha junto com eles. Eu não atendo mais, como eu não trabalho como intensivista, mas o oncopediatra com intensivista o tempo todo. Então, eu coloquei na UTI e todos os dias eu tenho que ir lá ver a criança, saber como ela está, discutir todas as intervenções que a criança pode precisar. Quais são os grandes desafios que você enfrenta, principalmente porque quando a gente fala sobre enfrentar uma doença como essa, eu acho que as questões emocionais são bastante determinantes, não são? Com certeza. Essa equipe multi também trabalha uma com a outra, porque a gente também é muito impactado, tanto pela doença como pelas crianças em si. Eu comentei que até a minha escolha foi o impacto que as crianças me trouxeram. É um ambiente completamente diferente. Você chega numa aula de oncopediatria, é diferente de você estar numa aula de oncoadulto, porque é um ambiente humanizado. A gente tem escolinha, brinquedoteca, as crianças a gente tenta proporcionar a maior proximidade com a vida habitual, do brincar, de porque elas ser tentam mais até leve. esquecer um pouco dessa realidade. Claro, mas é fato que a gente também vai ser impactado pela gravidade da doença, para quando a gente, infelizmente, não conseguir vencer e perder a criança. Então, são lutas diárias que a gente tem que ter, tem que manter o emocional bem fortalecido para lidar com isso, mas as próprias crianças passam essa força para a gente. Quando eu decidi ser oncopediatra, eu fui fazer um estágio optativo no AC Camargo, porque eu ainda estava na dúvida se eu ia fazer UTI ou se eu ia fazer oncopediatria. E aí a gente conheceu uma criança lá que estava em tratamento e eu fui atendê-la e aí eu fui escutar o coração e falei assim para ela, a tia vai escutar o coração, tá bom? Aí ela fez assim. Aí eu falei, o coração tá aqui? Aí ela fez que não. Aí eu, não? Então onde que está o coração? Aí a criança apontou para a mãe, que o coração estava na mamãe. A mamãe era o coração dela. E aqui, naquele dia, né, quando a criança fez isso, eu falei, eu quero ser oncopediatra, porque isso modifica, é isso que fortalece a nossa vida, é ver elas brincando, é dar a elas a chance de tentar, com dignidade, ficar curadas. É isso que move a gente e a gente trabalha por isso. É um trabalho muito importante, gente, mais do que necessário. Parabéns, inclusive, pelo trabalho que você exerce com as nossas crianças. Vamos conferir juntos, pessoal, o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Então, vamos lá. A gente perguntou para o nosso público no Instagram qual é, para você, o principal papel desse Setembro Dourado, né? O porquê que nós estamos aqui, inclusive, debatendo, discutindo, trazendo informações para você que nos assiste. Mobilizar a sociedade para apoiar as causas da saúde infantil ganhou como alternativa mais votada, com 62%. Em seguida, combater a desinformação entre o câncer infanto-juvenil, entre a população, né, com relação ao câncer infanto-juvenil. 10% incentivar o diagnóstico precoce e o acesso aos tratamentos e 5% visibilidade e a luta das famílias e também dos profissionais. O que você acha do resultado da nossa enquete? Eu diria que uma soma de todos esses. O Setembro Dourado surgiu principalmente quando a gente começou a pensar em diagnóstico precoce, mobilizar e fortalecer que o diagnóstico fosse feito o mais rápido possível, porque isso aumentava a chance das crianças sobreviverem. Mas é claro que vem atrelado a todas essas outras coisas, né? Mobilizar a população a saber, tem gente que nem sabe que criança pode ter câncer. Exatamente. Mobilizar que as crianças tenham acesso
equivalente e que elas possam ser tratadas pelo profissional adequado, desmistificar o câncer infanto-juvenil, como eu disse, assim, essa ideia de que tem câncer, está condenado, sendo que a gente consegue salvar a maior parte das crianças que chegam cedo até a gente. Então, essa desmistificação do prognóstico ruim precisa acabar, a gente precisa mesmo desmistificar. O diagnóstico de câncer não é uma sentença de morte. Não é uma sentença, pelo contrário, assim, a gente vai ter que atravessar, é uma luta, mas a chance da criança é muito grande. Então, a gente precisa atuar o mais rápido possível para dar para ela a melhor chance possível, que é o que a maioria das crianças podem ter. E mesmo quando a gente acha que o desfecho, infelizmente, não vai ser bom, dar a elas a dignidade de atravessar isso, né? Um cuidado de sinais e sintomas, assim, controlar a dor, controlar a náusea, controlar vômito, controlar a dor emocional, o ter esse cuidado que é importante que a gente tenha também durante todo o tratamento, tanto curativo, como quando eu já não tenho mais chance de curar também. Mas a ideia é realmente assim, curar e curar com qualidade de vida, sem sequela, com equipe boot, que a criança se recupere com dignidade. Isso é possível. Então, acho que todas essas estavam corretas, mas é uma soma de todas as coisas que a gente tem que lutar mesmo para que as crianças tenham. Se você pudesse trazer aqui para a gente um alerta com relação a uma grande batalha, um grande desafio enfrentado e que precisa ser modificado pela sociedade, enfim, trazer aqui uma crítica, de fato, algo que precisa ser mudado, que pode tornar o desfecho dessas crianças diferente, qual seria ele? Acho que principalmente isso, bater na tecla de que câncer existe. Vamos pensar nisso? Vamos pensar que câncer existe, embora seja raro? Levar isso para os colegas, como eu disse, que estão na porta da frente. Eles são os principais. Os colegas pediatras é que vão diagnosticar de fato. Então, estudar um pouco mais sobre câncer infantil, talvez levar isso para cadeiras de faculdade, né? A gente vê, mas vê muito pouco. Talvez abordar isso um pouco mais nas cadeiras de medicina, para que as pessoas saibam que elas são a porta da frente, que vão pensar no diagnóstico, além de ser uma luta política também, né? Brigar por mais equidade de tratamento, por tratamento mais moderno, para que todas as crianças consigam isso. Então, estar de olho nas pessoas que a gente vota, se elas são a favor da causa das nossas crianças, né? Então, tudo isso eu acho que é um alerta, mas principalmente pensar, câncer existe, o que a gente pode fazer, estudar, deixar um espaço reservado dentro da cabeça para estudar, pensar sobre isso, como eu disse, valorizar as queixas dos pais, se tem alguma coisa errada, aquela mãe que vai 4, 5 vezes no pronto-socorro e que fala, meu filho está diferente, ele não é assim. Então, pensar que essa pode ser uma possibilidade do diagnóstico, esse acolhimento é necessário também. Doutora, eu gostaria demais de agradecer a sua participação aqui com a gente. Para você aí do outro lado da telinha que gostou, quer conhecer um pouco mais a respeito do trabalho da Letícia, vou aproveitar e deixar à sua disposição o WhatsApp, que é 0 operadora 13 991510729. Ela também deixa à sua disposição, pessoal, um e-mail, leticia.oncologia@outlook.com. Doutora, mais uma vez, muito obrigada, viu, pela sua presença. Muitíssimo obrigada também. Obrigada pela oportunidade. É muito importante que esse espaço seja aberto para a gente falar mais sobre a doença. Obrigada mesmo. Imagina. E agora, pessoal, Consulta Doutor vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar sobre o Setembro Verde. Já estou te esperando. Seja bem-vindo mais uma vez, Consulta ao Doutor está de volta. E olha só, caso você tenha acabado de chegar, hoje nós estamos divididos por blocos neste último dia do mês de setembro para trazer aí a importância da gente falar sobre duas campanhas que fazem parte do mês. Então, no primeiro bloco a gente falou sobre o Setembro Dourado, que chama a atenção para a importância do diagnóstico precoce dos diversos tipos de câncer que afeta, infelizmente, as nossas crianças e os nossos adolescentes, a população entre 0 e 17 anos. Falamos, inclusive, sobre a importância dessa detecção precoce nas chances de cura. E agora a gente vai adentrar o Setembro Verde, que chama a atenção para os casos de câncer coloretal. Pois é, gente, que é o segundo tipo mais frequente na nossa população, que acomete, gente, o intestino grosso, o cólon, o reto e que foi, inclusive, o câncer que vitimou
a cantora Preta Gil, e que tem chamado a atenção de diversos especialistas porque ele tem sido detectado em uma população cada vez mais precoce. Então a gente vai trazer à tona o debate para entender quais são os motivos, quais são os sintomas, as formas de diagnóstico e quais são as nossas opções de tratamento. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante e necessária, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Corre lá e compartilhe o nosso link de transmissão. Queremos chegar com informação de qualidade para quem precisa. Também te convido a participar dessa consulta, que foi marcada com todo carinho para você. Traz para a gente a sua dúvida ou seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Estamos aguardando a sua mensagem no nosso WhatsApp, combinado? E temos a nossa clássica enquete acontecendo no nosso Instagram, que é @consultaodoutor_hittv. Diretor, coloca para a gente a nossa segunda enquete do dia na tela. Na sua opinião, qual é o principal objetivo do Setembro Verde? Conscientizar sobre a prevenção do câncer coloretal, incentivar a realização de exames como a colonoscopia, reduzir o tabu em torno das doenças do intestino ou informar sobre fatores de risco e hábitos saudáveis. Clica lá na alternativa que a gente vai juntos entender um pouco mais a respeito do nosso Setembro Verde. Agora eu te apresento quem é o nosso convidado deste segundo bloco. Na tela. Ricardo Tadayoshi Akiba, cirurgião geral e do aparelho digestivo. Com 19 anos de experiência, ele se inspirou no pai e no desejo de cuidar das pessoas, encontrando na cirurgia a melhor forma de salvar vidas e promover bem-estar. Sempre atualizado e oferecendo técnicas avançadas, como a cirurgia minimamente invasiva e também robótica. Seu trabalho é guiado pelo acolhimento, cuidado individualizado e ética profissional. Entre os maiores desafios, enfrenta a falta de recursos no serviço público, a desinformação nas redes sociais e as restrições impostas pelas operadoras de saúde. Doutor Ricardo, seja muito bem-vindo aqui no Consulta Doutor. Muito obrigado, é um imenso prazer estar aqui. A gente agradece essa oportunidade de falar sobre um tema tão importante quanto a prevenção do câncer coloretal, né? E as formas com que a gente tem de rastreamento e poder levar um pouco mais desse conhecimento e impactar de forma positiva na nossa população para trazer mais pacientes e médicos para esse assunto que é tão prevalente, como você disse mesmo, tem aumentado de incidência ao longo do tempo. Por que ele é considerado câncer coloretal, doutor, o segundo mais comum? O que justifica isso? Então, o câncer coloretal, ele é o segundo câncer mais frequente no homem e é o segundo câncer mais frequente na mulher, atingindo ambos os sexos de forma muito similar. Muito similar. Então, no caso do homem, o primeiro tipo de câncer é o de próstata, em segundo o câncer de cólon. E na mulher, primeiro é mama e segundo coloretal. Então, somando as duas populações, acaba se tornando o segundo câncer em incidência no Brasil, né? Perdendo apenas para o câncer de próstata neste momento. Mas, na mulher, vem logo na sequência do de mama e no homem vem logo na sequência do de próstata. Queria que você explicasse um pouco sobre esse tipo específico de câncer. Quais são os órgãos que ele afeta, de que forma que ele se manifesta, quais são os tipos? O câncer coloretal, ele é o câncer do intestino grosso, né? Então, ele pega todo o cólon e o reto, né? Que seria a parte final do intestino grosso, né? Ele começa na maior parte das vezes, cerca de 90% das vezes, ele se desenvolve como um pólipo. Esse pólipo ele vai crescendo e os estudos falam que de 5 a 10 anos esse pólipo ele se transforma num câncer invasivo. Então os métodos de rastreamento e prevenção do câncer coloretal se baseiam muito na detecção precoce através da identificação dos pacientes que possuem esses pólipos ou risco para apresentar esses pólipos e fazerem a remoção dessa lesão antes dela se transformar num câncer, né? Ou na identificação do câncer precoce. Entendi. Esse é um tipo de câncer, doutor, esses são tipos de câncer que geralmente estavam sendo mais detectados em pessoas acima dos 50 anos de idade e muito tem se falado recentemente de que eles estão sendo detectados em pessoas em torno ali de 45 anos de idade. O que mudou? O que justifica essa mudança? O câncer de cólon ele está muito associado
a fatores ambientais e da própria população, né? E aí a gente entra na questão dos fatores de risco, acredito que vamos falar a respeito disso, mas entendendo um pouquinho o avanço da obesidade, que é um grande fator de risco, né? E a qualidade dos alimentos que se ingere, a questão de contaminantes, aumento dos alimentos processados, alimentos industrializados, tá? Podem estar por trás, a questão mesmo do sedentarismo, está por trás desse aumento da incidência e da antecipação do aparecimento do câncer coloretal na nossa população. Então, quando a gente fala sobre fatores de risco, né, fatores que levam a gente a desenvolver esse tipo de câncer, a gente tem, então, obesidade, sedentarismo, hábitos alimentares interferem bastante. Aí a gente está falando especificamente sobre o consumo de ultraprocessados ou de quais outros alimentos? Então, dentro dos alimentos, as carnes processadas, tá? Então, os frios, a linguiça, a salsicha, os alimentos industrializados. Tem uma pesquisa, inclusive, que fala que para cada 50 gramas por dia que se ingere de carnes processadas, se aumenta o risco de câncer coloretal em 18%. Olha, mesmo gente, a carne vermelha, apesar de ser um alimento extremamente importante para a dieta, por causa da questão do fornecimento do ferro de alta disponibilidade e outras proteínas e outros aminoácidos específicos, acredita-se que a ingesta de mais de 500 gramas de carne vermelha por semana também aumenta o risco do desenvolvimento do câncer coloretal. Outros fatores, a ingesta de álcool também está muito implicada no aparecimento, tá? A partir de 2 doses ou 30 ml de álcool por dia. A obesidade, que é uma grande epidemia, né? Que a população mundial está passando. E, por outro lado, o tabagismo também contribui de forma significativa para o aparecimento do câncer coloretal. Por outro lado, fatores de proteção, nós temos a manutenção do IMC dentro do fator de normalidade, ali ao redor dos 20 a 25, e a atividade física e a ingesta de fibras, que vão tanto nos alimentos integrais, frutas, verduras, cereais, né? Elas ajudam na melhora do trânsito intestinal, diminuindo o tempo em que aquelas toxinas ficam em contato com o intestino e também diminuindo os picos de glicemia que estão associados também aos distúrbios da glicose e à obesidade. Então, de fatores protetores, atividade física moderada a intensa, a manutenção do peso e a ingesta de uma dieta rica em fibras. Olha só que interessante, pessoal. Espero que vocês tenham aí anotado essas dicas. Gostaria de chamar a primeira participação aqui do nosso público. A gente recebeu uma mensagem do João Pedro de Salvador, Bahia, e ele traz para a gente aqui um relato. Tenho 42 anos e descobri alguns pólipos no intestino durante a colonoscopia. Isso quer dizer necessariamente que vou desenvolver o câncer coloretal? Não quer dizer. Tá? Quer dizer que você apresenta um risco aumentado em relação àquelas pessoas que não têm pólipos no intestino. Entendi. Os pólipos, eles também têm diferentes características, né? Você tem pólipos do tipo hiperplásico, que tem um risco de malignização muito baixo, e aqueles pólipos do tipo tubulares, tubulovilosos e vilosos, que vão aumentando a taxa de conversão de uma célula inicialmente benigna, mais alterada, para um câncer invasivo. Então, a presença de pólipos do intestino faz com que você deva se tomar mais cuidado, mas não necessariamente você vai evoluir para um câncer, principalmente se fizer o tratamento de rastreamento de forma adequada, onde se remove esses pólipos e impede que ele se desenvolva. João Pedro, muito obrigada, pela sua mensagem. E aí eu aproveito o gancho do que ele trouxe para a gente, porque ele comentou que ele fez um exame de colonoscopia. E aí eu queria entender quais são os desafios na realização desse exame, quando que ele é prescrito, a partir de qual idade que deve ser feito, né, para a gente conseguir identificar o quanto antes, né, nesse caráter preventivo, e quais são outros exames que sejam importantes para a detecção desse tipo de câncer. Perfeito, excelente pergunta.
Existe uma certa discussão a respeito de quando se iniciar o rastreamento do câncer de cólon, né? As diretrizes do Ministério da Saúde ainda falam ao redor dos 50 anos, mas está tendo uma tendência mundial a se antecipar essa pesquisa para o público de risco médio, tá? Para os 45, e para aqueles de maior risco, a partir dos 40. Né? Quem são aqueles pacientes de maior risco? Aqueles que apresentam parentes de primeiro grau, né, que já tenham apresentado pólipos na colonoscopia ou mesmo casos de câncer. Tá? E aí se sugere que se antecipe o início do rastreamento para 10 anos antes do parente que teve o câncer de forma mais precoce. Então, se tem o pai, o irmão que teve um câncer aos 50, deve-se começar aos 40, se foi aos 45, se começar o rastreamento aos 35. Né? E esse rastreamento, esse exame, então, precisa ser feito uma vez ao ano? Isso depende muito dos achados. Tá. Por exemplo, se você realiza uma colonoscopia, você tem um risco médio e não apresentou nenhum pólipo, você pode realizar esse exame em 10 anos, seguindo, por exemplo, a diretriz americana, ou 5 anos seguindo a diretriz europeia. Entendi. Aí depende qual a diretriz que você vai utilizar. Mas, agora, se você identifica pólipos do tipo viloso ou uma lesão de maior porte, é importante repetir no ano seguinte, ou mais do que 3 pólipos do tipo adenomatoso, também se repete em um ano. Caso se identifique 1 a 2 pólipos de menor risco, você pode fazer em 3 anos. Então, a cada vez que você realizar o exame, o especialista vai te orientar quando vai ser a próxima data para a realização. Qual é a melhor conduta a partir de então? Exato, varia muito dos achados. Vou trazer aqui mais uma perguntinha da nossa audiência, do Carlos Eduardo de Fortaleza. Na minha família já tivemos 2 casos de câncer coloretal. Eu tenho mais chances de desenvolver a doença, que era exatamente isso que você estava trazendo aqui para a gente. Preciso começar os exames antes dos 45, só para a gente fortalecer ainda mais essa informação a respeito do rastreamento. Sim. Né? Então, a partir do momento que você tem 2 parentes, aí a gente coloca parentes de primeiro grau, tá, ok? Então, são os irmãos, os pais, filhos, tá? E que a gente considera com maior risco. Avós e tios, aí nem tanto, Tá. ok? Mas, sim, é importante pegar a idade em que foi feito o diagnóstico do parente de primeiro grau, né, e se antecipar 10 anos. Agora, por exemplo, foi diagnosticado aos 80 anos, aos 75 anos, aí a gente já não considera como um fator de risco, porque na realidade já é uma hora que as pessoas começam a desenvolver outros tumores e a ligação genética acaba se enfraquecendo. Mas, de qualquer forma, o antecedente de câncer de intestino te traria para uma faixa de um risco um pouco mais elevado do que o risco médio. Então, em geral, a gente acaba antecipando um pouco, mas não necessariamente muito mais. Queria falar um pouco agora sobre as oportunidades de tratamento, assim, por onde que caminha o tratamento. Imagino que ele seja discriminado a partir do lugar onde, né, ele foi identificado, detectado, e qual o grau de acometimento, certo? Por onde que caminha o tratamento? Sempre a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer um diagnóstico adequado, né? E aí a questão da prevenção, ela é muito importante, mas além da prevenção, estar atento aos sinais e sintomas relacionados ao tumor de intestino, né? Então, principal fator é um sangramento. O paciente que apresenta sangue nas fezes precisa ir atrás e identificar o que está sangrando, né? A anemia sem explicação, principalmente na faixa etária mais idosa, mas mesmo em pacientes mais jovens do sexo masculino que não apresentam, né, um quadro de sangramento e estão apresentando uma anemia ou uma perda de ferro de forma inexplicável. Dor abdominal, alteração do hábito intestinal com diarreia ou mesmo constipação intensa, alteração do formato das fezes, são sinais e sintomas associados ao tumor coloretal.
né? Então, fazer o diagnóstico é muito importante. No método do diagnóstico, uma vez que você teve a suspeita, você não está mais rastreando, você está diagnosticando. E a melhor forma de fazer esse diagnóstico é com uma colonoscopia. Uma vez diagnosticado, feita a biópsia, identificado que efetivamente se trata de um câncer coloretal, você parte para o estadiamento, que é você entender se aquela lesão está localizada estritamente no intestino ou no reto, ou se já acomete outros órgãos, né? O sítio de acometimento mais frequente do câncer coloretal é o fígado e, na sequência, os pulmões. Então, é importante fazer um exame do abdômen como um todo e dos pulmões para ter certeza que não tem nenhuma metástase, uma doença à distância. O câncer de cólon, o tratamento primordial dele é o tratamento cirúrgico. Tá? Em pacientes que não apresentam metástase, a cirurgia é indicada como primeira opção de tratamento, né? Já no câncer de reto, há uma inversão. Geralmente se faz a radioquimioterapia, que a gente chama de radioquimioterapia neoadjuvante, em que você, através desse tratamento, visa diminuir o tamanho do câncer e muitas vezes, inclusive, ele acaba desaparecendo. Existem vários casos de cura do câncer exclusivamente com radioquimioterapia, inclusive uma tendência de acompanhamento desenvolvido pela doutora Angelita Gama, tá? Que é uma brasileira considerada a primeira dama da coloproctologia mundial, que observou que com a radioquimioterapia uma boa parte dos pacientes se curavam e evitavam a necessidade de uma cirurgia. Nem precisavam chegar ao centro cirúrgico. Exatamente, né? Porque o câncer de reto, ele tem uma questão que o tratamento cirúrgico definitivo é a amputação do reto, com retirada do esfíncter, fechamento do períneo e uma colostomia definitiva. E isso acaba impactando de uma forma significativa a qualidade de vida dos pacientes. Claro que, em geral, o paciente acaba se adaptando com uma colostomia e vive muito bem, inclusive praticando natação, indo à praia. Existe todo um acompanhamento de estomaterapeuta e de orientações de como se conviver bem com uma colostomia, mas é algo que a gente sempre, na medida do possível e da segurança, tenta evitar. Depende, né? de uma adaptação do paciente, Exato, né? Essa nova realidade. Exato. Né? Então você realiza a radioquimioterapia para tentar diminuir esse tumor, eventualmente evitar uma cirurgia e para esterilizar a região do mesorreto, que é a gordura que envolve o reto, que é onde acaba ocorrendo as recidivas locais, né? Quando o tumor volta naquela região, né? Então, e aí, uma vez que foi feita a radioquimioterapia ou a cirurgia, né, é feita uma análise desse espécime cirúrgico, né, e no caso do tumor de cólon, caso haja presença de linfonodos ou de metástases, deve-se realizar uma continuidade da quimioterapia. No caso do reto, muitas vezes toda a carga de quimioterapia é feita antes da cirurgia, justamente tentando aumentar essa chance de redução ou mesmo de cura do tumor. Então, existe uma diferença nos protocolos de tratamento, né, para o câncer de cólon e para o câncer de reto. Que são bastante individualizados. Você trabalha com cirurgia robótica e também minimamente invasiva. De que forma esses métodos ajudam e interferem na recuperação e também na manutenção da qualidade de vida dos pacientes? A cirurgia por via laparoscópica ou com auxílio robótico, ela diminui o trauma cirúrgico e, por consequência, todo o processo inflamatório associado ao trauma, né? Você, diminuindo essa intensidade da inflamação pós-operatória, você propicia tanto uma melhor recuperação durante o tempo de internação, um retorno do ilho, o paciente ele tem a possibilidade de se alimentar de forma mais rápida, né? Além de que tem menos dor no pós-operatório, porque as incisões são menores, menor risco de hérnias pela abertura de uma incisão maior, no caso de uma cirurgia aberta, né? E também, não que isso seja o mais importante, mas tem um apelo estético, que você vai ter 4 a 5 furinhos e uma incisão escondida por onde é retirado o espécime, ao invés de uma incisão mediana, né? Então,
A utilização da laparoscopia ou da cirurgia minimamente invasiva traz benefícios tanto do ponto de vista funcional quanto do ponto de vista estético. E também está associado a um retorno mais rápido às atividades cotidianas, seja laborais ou das suas atividades do dia a dia. É um processo de recuperação muito mais rápido, muito mais ágil. Exato. Vamos conferir juntos, pessoal, o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Então vamos lá, na sua opinião, qual é o principal objetivo do Setembro Verde? Essa foi a pergunta que a gente lançou para os nossos telespectadores na nossa rede social, no nosso Instagram. A alternativa mais votada com 57%, conscientizar sobre a prevenção do câncer coloretal. 22% incentivar a realização de exames como a colonoscopia, 15% informar sobre fatores de risco e também hábitos que sejam saudáveis e 6% reduzir o tabu em torno das doenças do nosso intestino. O que você achou, né, do resultado da nossa enquete, do que deu esse resultado, sobre a importância da gente estar aqui hoje, inclusive debatendo sobre esse assunto? Eu acho que o público ele entendeu realmente qual que é a intenção do espaço de conscientização, né? Mas eu acredito que todas as alternativas elas são bem-vindas e advêm dessa nossa conversa e toda a mobilização da sociedade médica, em especial a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, no incentivo à conscientização da população, né, tanto dos pacientes como também dos colegas médicos e demais profissionais de saúde que podem orientar e ser um instrumento de rastreamento, né? Cada médico desse diagnóstico precoce. Sabe estar ciente e fazer a solicitação do devido exame nessas faixas de população. Antes da gente encerrar, não temos mais muito tempo, mas eu gostaria de trazer uma última pergunta, que é da Helena de Vitória. Minha mãe terminou o tratamento do câncer coloretal há 1 ano e agora vive com medo dessa doença voltar. Esse tipo de câncer tem grandes chances de recidiva? Então, depende muito do estadio que foi identificado. Tá. Né? Se foi um câncer diagnosticado de forma precoce, em que a cirurgia foi curativa, essa chance é baixa, ao redor de 80% de cura. Né? Agora, se você já identificou com metástases ou com linfonodos, tem feita a quimioterapia de forma adequada, essa chance acaba sendo um pouco maior. Né? Tudo depende do momento que foi identificado o tumor. E é por isso que o rastreamento ele é tão importante, porque ele permite que você faça o diagnóstico antes que os sintomas apareçam, na maior parte das vezes numa situação de tumor localizado, em que você consegue fazer uma ressecção que seja curativa e que aumente ao máximo a chance de cura do paciente. E no caso da Helena, né, que contou o caso da mãe dela, enfim, há 1 ano, né, que ela terminou esse processo, aí esse rastreio precisa ser feito de quanto em quanto tempo? Então, até que seja considerado como cura, de fato. O segmento pós-operatório, em geral, nos primeiros 2 anos, é feito a cada 6 meses, com tomografia, exames laboratoriais, colonoscopia, em geral, anualmente, tá? E depois de 5 anos que o paciente está livre de doença, a gente considera o paciente curado. Como curado, de fato. Então, temos um caminho, mas esse caminho aí está perto. Muito obrigada, viu, por ter encaminhado para a gente a sua dúvida. Doutor, gostaria demais de agradecer sua presença aqui com a gente. E para quem gostou do bate-papo, quer conhecer mais a respeito do doutor Ricardo Akiba, cirurgião geral e também do aparelho digestivo, ele deixa à sua disposição o WhatsApp 0 operadora 11 99562 9560 e o e-mail também, ricardo.akiba@gmail.com. Doutor, mais uma vez, muito obrigada, viu? Foi um imenso prazer estar aqui, né, falando desse tema que é tão importante para a nossa população. E para você que nos assiste, desejo um excelente restinho de tarde para você e a gente volta a se encontrar de segunda a sexta-feira, sempre às 16 horas. Até mais!